Oiê, preciosos tão mamadinhos do meu coração. Como foi o dia de vocês? Que dia é hoje? Ah, sexta-feira. Sextou. Para mim, hoje é hoje. Normalmente, eu não sei que dia da semana e do mês eu estou. Normalmente, todo mundo está, né? Mas parece que menos eu. Eu nem sabia que era sexta. Isso quer dizer que ontem eu coloquei o lixo na rua no dia errado. Coisas da idade. Dizem. Meu dia foi ótimo. Passei o dia cuidando do casebre da bruxa. Meu singelo, modesto e rústico casebre de bruxa. Pequenininho, parece um estúdio. Na verdade, parece mesmo os apartamentos do Japão. Inclusive, morei em um até que parecido aqui, mas aqui parece ainda ser maior do que o apartamento que eu morei. Ah, pequeno, é modesto, rústico. Afinal de contas, aqui era um porão. Eu estou transformando em casebre. Agora tá com casa de casebre, na verdade. Né? Antes tinha cara de porão. Eu gosto. Eu olho tudo assim, parece dentro da minha cabeça. Sabe? Para quem vive o tempo todo mergulhado em arte, em estudo, psicanálise, espiritualidade, é o lugar perfeito, que é meu refúgio, meu cantinho, meu quentinho do coração. Parece coração aqui. Pra mim, a Lupita tá de bom tamanho, né? Pra que mais que isso? E ó, que eu tenho mais que isso. Eu tenho mais que isso, mas eu prefiro só isso aqui. Tá ótimo, só isso aqui. Pra que ter mais que isso? É incrível, né? Eu não sou uma pessoa materialista. Não sou. Mais que isso, eu tô querendo dar fim e viver a vida. Eu só me interesso por isso. Minhas ambições de vida sempre foi isso. Viver e ter paz. Mas viver assim, viver intensamente. E viver, para mim, tem muito a ver com sentir. Tudo demais valoroso, precioso, gostoso, incrível, corresponde ao sentir. Não tem aquelas coisas assim de, eu quero ir para a França, eu quero ir para a República da Parafancheta, eu quero ter um carro, eu quero isso, eu quero. Não, eu quero ter paz e poder viver com abundância. Com tanta abundância que eu sinto a vida fluente em mim, sabe assim? Essa vida padrão
do ser humano. Imagine uma pessoa com 54 anos tentando viver essa vida padrão. Já tentei. Vocês imaginam uma pessoa trabalhando em loja, sendo gerente de loja, trabalhando em escritório de engenharia? Imagina. Não, essa fui eu. Nas tentativas de ter uma vida padrão, convencional. Aí hoje eu entendo porque meus pais me criaram de um modo assim tão livre. Mas meu pai, minha mãe, ela tentou me prender até onde ela pôde. Mas enquanto meu pai, ele me ensinava a liberdade do animal, que o animal pode tudo, mas não deve tudo, a minha mãe, ela ensinou outro tipo de liberdade. Que seus pensamentos e o que você sente são livres. E a sua expressão também. Você tem direito à sua expressão. Isso é viver, é aprender. Ai, eu sou muito ratuna maltada, fazer o quê? Então, é lógico que uma pessoa ratuna matata, ela vai viver num casebre modesto, rústico, pequenininho, meio que assim com visu japonês, de apartamento japonês. Nem aí se uma coisa que eu detesto é ostentação, marca. Ai, eu sou muito desencanada dessas bagaceiras, sabe, gente? Eu sou do tipo que eu gosto, quando raramente eu resolvo comprar uma roupa, e isso aconteceu faz uns 3 anos, resolvi dar uma upada no meu guarda-roupa, fui fazer uma compra. Eu escolho as roupas que, primeiro, sejam a minha cara, segundo, eu tenho certeza que elas vão durar o máximo possível, porque eu não gosto de ficar comprando. Muita coisa do que eu tenho é presente, porque eu não gosto de ficar comprando. Também não gosto de, sei lá, da mesma forma que existem pessoas que usam máscara, que criam um personagem para conseguir a aprovação das pessoas, também essas pessoas criam cenários, né? Às vezes a casa delas é um cenário ou uma loja de imóveis, aquele misturado ali. Não, na minha casa tá tudo ideal aqui. Você olha, dá pra ver que existe vida aqui. Existe alguém que vive, que se mexe, que se movimenta. Não tem nada de vitrine de loja de móveis. Eu gosto de móveis rústicos. Adoro brechó de móveis, adoro restaurar móveis, adoro móveis antigos, porque eles duram, que é uma maravilha. Isso faz com que, quando eu trabalho, o dinheiro sobra, sabe, né? Eu gasto dinheiro com comida, eu gosto de comer bem, eu gosto de ir onde eu quero,
Mas normalmente eu não vou em lugares muito pomposos, não gosto, mas gosto de ir no cinema, gosto de comer fora, vez ou outra, não é sempre. Gosto de me alimentar bem, mas eu não gasto meu dinheiro com futilidade, sabe? Não vou em balada, compro roupa. No máximo eu vou comprar um perfume quando acabar o meu. Até mesmo maquiagem, sabe? Ah, você não compra porque você ganha? Não, eu ganho porque eu não compro. E é assim, já tive uma vida muito confortável. Eu sei o que é, por exemplo, se dar luxo de passar um dia inteiro no shopping, fazer cabelo no shopping, almoçar no shopping, fazer lanche da tarde no shopping, no cinema no shopping, se divertir no shopping, fazer compra no shopping e só à noite ir para casa. Eu sei o que é isso. Eram prazeres momentâneos. Quando chegava a noite, na hora de dormir, aquilo não tinha preenchido o vazio. Eu continuava me sentindo sozinha e com a sensação que estava me faltando alguma coisa. Não importa o quanto mais a gente possa ter, a gente nunca vai ter tudo. Porque o tudo não está do lado de fora. Está aqui. Eu tenho um querido que eu amo, amo de paixão, amo com paixão. Eu vou levar ele para a eternidade sempre. Ele me mandou uma vez uma frase que é uma daquelas frases que eu pego e, tipo, coloco numa moldura lá na sala do planeta, divertidamente, para levar para a vida. E ela dizia assim: teu corpo, até os vermes tocarão, meu bem. Eu quero o que ninguém pode tocar. O que preenche esse vazio é o que dinheiro não compra, o que ninguém rouba, o que a ferrugem não corrói, o que a graça não consome. Tem muita gente que pergunta para mim: nossa, era para você estar rica. Era. Nossa, era para você estar famosa. Era. Mas por que não? Porque não quero. Ser rico dá trabalho. Ser rico não é só gastar. Ser rico é administrar, né? E investir. Que tal essas coisas? E fama me roubaria a minha privacidade, o prazer de viver, a minha tranquilidade. Eu tenho muito mais do que esse casebre rústico. Eu tornei ele casebre rústico, tá? O porão da casa virou um casebre rústico.
tenho mais que isso. Mas eu quero só isso. Meu mundo cabe perfeitamente aqui. E o meu mundo é feito de paz, de vida. Ufa! Por que eu falei tudo isso, né? Não é desabafo, não. Saiu assim. Isso se chama fluir. Na verdade, eu vim aqui para a segunda parte dos 9 carismas redondos espirituais. Para terminar, né? Não sei se alguém gostou desse tema, mas é interessante. É interessante porque, como eu falei, a manifestação dos 9 dons ou carismas, eles não acontecem apenas nas igrejas pentecostais, nas religiões pentecostais, eles também se manifestam na magia tradicional. Algumas vezes em outras religiões não pentecostais, através de espíritos e entidades, ou também fora a magia tradicional, não sei se em outra magia se manifesta, né? Se manifesta normalmente através de algum mentor, guardião, entidade, assim, mas como acontece na igreja pentecostal, diretamente com a fonte maior, que é a finalidade dos 9 carismas, é só a magia tradicional mesmo. Tem uma introdução que eu esqueci de ler ontem, que eu vou ler agora. Começa falando que é uma listinha, né? E começa com videntes. Toda vez que eu falar videntes, eles incluem sensitivos, médiums, os propriamente videntes, clarividentes e afins. Não sei se tem mais alguma coisa, tá bom? Videntes, profetas, magos, magas, bruxos, bruxas. E incluo agora oraculistas, já explico por quê. Todos são pessoas com capacidades de dialogar com o mundo espiritual e conseguir, assim, prodígios neste mundo. Colocando um pouquinho os dons espirituais de lado, estas pessoas que eu acabei de mencionar, pelo próprio desenvolvimento espiritual, eles já possuem capacidades para realizar prodígios, porque é consequência do desenvolvimento espiritual, independente do que eles sigam e acreditem. Mas, quando manifestam os 9 dons, é outra história. Vou fazer 2 adendos. Os oraculistas, eles estão inclusos sim nesta listinha, porque os oraculistas possuem sim um dom, pelo menos um dom, que faz parte da lista dos carismas. E espírito, quando é dito espírito com letra maiúscula ou minúscula, significa, na verdade,
energia vital. Nossa essência, nossa alma é uma pequena centelha de energia vital. Imagem e semelhança, centelha divina. Uma pequena fragmentinho, uma centelhinha mesmo acesa da fonte original, da fonte divina. Portanto, Deus é a fonte de toda energia vital. Tudo que é vivo, em qualquer plano, em qualquer dimensão, vem desta fonte de energia chamada por muitos de Deus. Ele não se importa como é que a gente chama ele, porque até na Bíblia tem escrito que ninguém conhece o nome dele. E tá tudo bem. Então, o assunto dos 9 tons ele é bem vasto. Cada um daria para fazer um vídeo bem longo, mas é muito complexo, sabe? E eu já tenho essa dificuldade de ficar falando comigo mesmo, porque na verdade a bem realidade é que neste momento eu estou falando comigo, já que eu estou olhando para mim. Não está sendo assim tão difícil quanto eu pensava, porque eu estou acostumada a falar com as paredes. Mas quando os assuntos são mais complexos, eu preciso ser meio que motivada a desenrolar o assunto, sabe? Como numa live. E normalmente, né, numa live, nem meus amigos, minhas amigas teriam tempo de aparecer numa live, quer dizer, zero audiência, né? Zero. Chego a ouvir os grilos no chat das minhas lives. Então, se eu vou falar mais a respeito, se vocês tiverem algum interesse, tudo depende da reação de vocês ao assunto, sabe? Se eu vou desenvolver mais ou não. Para isso, vocês têm que me comunicar, porque Shimada já avisou que, apesar de ter uma bola de cristal, ela não funciona para saber sobre o que vocês querem e vocês não querem. Eu vou continuar recapitulando o dom de profecias, porque eu deixei umas coisinhas de fora. Né? Existem duas vertentes no dom de profecia. Há quem a profecia como uma canalização. Então, há quem manifeste o dom da profecia sobre orientação de alguma entidade, espírito, mentor, guardião, anjo, seja o ser espiritual que for. Aqui, nos 9 carismas, se trata do dom da profecia, onde a pessoa é um canal direto com a fonte maior. Enquanto esta outra vertente, ela manifesta o dom da profecia diretamente para determinadas pessoas, a outra, com a conexão direta, ela manifesta a profecia para o bem comum.
independente de quais das duas vertentes forem, ela só se manifesta com autorização suprema, né? Não existe um botão liga e desliga. Não importa que tipo de ser, de que dimensão for, de que esfera for, estiver atuando ali, a espiritualidade, ele está obedecendo uma ordem superior. Tá? Aliás, principalmente os cristãos, eles têm que estar a par disso, porque, inclusive, na Bíblia está escrito que Jesus desceu ao inferno, pegou as chaves do inferno e da morte, quer dizer, ninguém entra e sai do inferno assim do jeito que vocês ficam pregando por aí, não. Até o inferno precisa de autorização, como foi com Lúcifer. Ele chegou lá diante de Deus e falou que depois que Deus perguntou, de onde você vem? E ele disse, eu venho de rodear a terra. E aí Deus vai se gabar de ser filho de Jó. Você viu meu filho Jó? E aí Lúcifer, ele pagou para ver, duvido. Ele é fiel a você porque tem uma vida boa, tudo dá certo para ele. Duvido que se você tirar tudo dele, ele vai se manter fiel. E aí diz que Deus virou para ele e falou, pois vai lá, já não mexe com a vida dele. Isso para mim é tipo uma parábola, tá? Não leva a pé da letra não. Se alguém leva, tudo bem. Mas isso para mim significa que até Lúcifer, para fazer alguma coisa, ele precisa da autorização da força maior. O dom da profecia possui 3 pilares. Deixa eu procurar aqui, porque tem um. Eu sempre esqueço exatamente. Ah, tá. A profecia possui 3 pilares. Eles são edificação, exortação e consolação. Quer dizer, se esses 3 elementos, ou pelo menos um deles, não estiver sendo manifesto junto com a profecia, não é profecia. Não precisamos dizer qual é o significado de edificação, né? De motivar a pessoa, apoiar a pessoa, dar esperança, fortalecer com palavras, com apoio, com direcionamento. Isso é edificação. A exortação são as mensagens de alerta, os puxãozinhos de orelha. Opa, volta atrás, volta pro caminho certo ali, ó, onde você estava, não vai pegar atalho não.
A exortação, ela dá uma chamada de atenção. E a consolação. Quando a pessoa está passando, por exemplo, por uma situação difícil, vem a mensagem para consolar ela e lhe dar esperança, motivá-la a resgatar a fé, a acreditar, a seguir. A consolação. Se de repente aparecer um profeta vindo com alguma coisa, alguma mensagem fora desses 3 pilares, não, o profeta não é profecia. Por exemplo, a minha mãe era costureira e, tipo, 90% das clientes dela eram de igrejas, de religiões. E elas usavam muito roupa social e contratavam o serviço da minha mãe. Ela era uma excelente costureira. Então tinha, né, um tráfico constante de mulheres religiosas aqui, de tudo que é religião, de tudo que é denominação e tal. E uma vez apareceu aqui uma senhora falando alto dentro de casa, eu era moça. E ela começou a enrolar a língua, né? Supostamente eles estavam falando, manifestando o dom das línguas. E ela começou a falar assim, na primeira pessoa, né? Como se ela fosse, como se fosse Deus falando através da boca dela. Se você não voltar para os meus caminhos, você vai descer a 7 palmos. E blá, 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 blá. Eu interrompi ela na hora. Interrompi na hora, porque isso não é a manifestação da profecia. Ameaça. Eu interrompi ela, falei um monte e a convidei a se retirar de casa. Eu desci a 7 palmos. Desci uns 10 graus só, né? Morando no porão. Ai, desculpa. Pode ser discernimento, né? Um dos dons que acaba se desenvolvendo com o uso dos carismas é o discernimento. O discernimento é um dom à parte. É como se fosse um brinde da espiritualidade. Não só apenas para o uso dos dons, mas para absolutamente tudo, né? Seja a vida física, seja a vida espiritual, né? Então, como esse tema começou por causa do missionário Mirim, que chegava no público e dizia que Deus falava na boca dele, então ele estava supondo que ele era profeta. E um profeta que fala as coisas que ele falou não é profeta a partir do momento que ele não manifestou os 3 pilares da profecia. E a profecia, ela se manifesta de diversas formas. Pode ser numa simples conversa, sabia? Às vezes você está conversando assim, parece uma conversa trivial com alguém. Se essa pessoa tiver o dom da profecia, ela pode estar manifestando profecia para você. E aí você tem aquela sensação de, nossa, você me falou uma coisa que eu precisava ouvir. Ou você vai pedir um conselho para alguém que você confia e aquela pessoa vai exatamente no cerne da questão. É a manifestação de dom de profecia. Dentro da manifestação do dom de profecia, ele pode
acontecer pelo som, né? Ouvindo, através de visões, através da revelação. Então, são 3 subdons formando um dom. Tipo assim. Ouvir, visão e revelação. A revelação, ela vem através também como visão, né? Porque assim, um atua em prol do outro, confirmando. Então, às vezes, o profeta ouve, ele consequentemente tem a visão e a revelação ainda. É a atuação de 3 dons de um só que forma o dom de profecia. Por isso, a profecia possui 3 pilares, que os 3 pilares, se você analisar bem, correspondem com esses 3 dons que formam o só. A revelação, ela vai mais a fundo, ela traz o que está oculto. Ela pode ir no passado, ela pode vasculhar o presente, ela pode ir no futuro. O futuro, ele só pode ser visto se ele já estiver escrito. O nosso futuro, ele só é feito dependendo de como a gente vive hoje. Se você passou de um terminante, o seu futuro está em branco, está incerto. Se você plantou uma sementinha hoje, amanhã no seu futuro está escrito que vai brotar a qualquer momento. É tipo isso. Então, há futuros que estão escritos. Como assim, Chico? Você tem uma atitude hoje e se essa atitude não te der uma consequência hoje mesmo, ela vai ter amanhã ou durante a semana. Mas vai ter. E se nada for feito para consertar essa atitude, a consequência vai estar lá fincada de pezinha te esperando. E aí a gente pode dizer que está escrito. E isso que está escrito pode ser revelado. Às vezes não está enraizado, determinadamente escrito, está se formando no futuro. Pode ser revelado. Uma atitude hoje pode mudar aquilo que já está escrito. Por exemplo, na exortação pode vir um alerta de que você pode sofrer um acidente. Então, hoje, nos próximos dias, você vai tomar cuidado para evitar um acidente. O acidente está no futuro. Só foi possível ser visto porque ele começou a ser como se fosse solidificando, formado, materializado. A partir do momento que hoje, nos próximos dias, você toma medidas de segurança e cautela, aquilo se desfaz e muda. Lembrando que, por exemplo, numa regressão, você pode ir no passado, o passado não pode ser alterado. Mas nem que existisse máquina do tempo, sabia? Imagine se tivesse umas 3, 4 civilizações de frente, haverá máquina do tempo. Mas digamos que hoje tivesse máquina do tempo, alguém fosse no passado.
Nada pode ser alterado, mas nenhuma pedra que está no lugar pode ser tirada dali. É por isso que ninguém com a mentalidade que tem hoje vai descobrir nada. Eu ainda tenho para mim que o pensamento é mais rápido que a luz, você só pode viajar no tempo com a mente. O corpo não pode, o corpo não resiste a essas alterações de tempo. Tanto é que pessoas que acessam mais o passado mentalmente, elas parecem mais jovens, e pessoas que acessam muito o futuro, elas parecem mais velhas. Sabe, existem consequências de usar também. Dependendo como usa, uma deformidade fora do padrão no físico da pessoa. Também quero incluir aqui no plano da profecia que os tão perseguidos oraculistas, eles são profetas, porque eles têm o dom da profecia. Os oraculistas, eles não precisam de uma defensora, né? Eles não precisam de uma advogada. Mas eu faço isso assim mesmo. Porque é bastante irritante quando eu estou numa live de um oraculista e entra um fanático declarando uma sentença de condenação ao inferno para o oraculista que está fazendo o seu trabalho. Nossa, como vontade, sabe? Tira. Oraculistas são profetas. Oraculistas possuem o dom da profecia ou da revelação, ou os dois. Meus preferidos têm os dois. Eles têm o dom de profecia e de revelação. O de revelação, ele não se limita aos 3 pilares. Então, acho que esse preconceito dos oraculistas, de que religião for, de que segmento for, de que filosofia for, não interessa, eles merecem respeito como qualquer outro serviçal de espiritualidade, como profetas, como magos, como bruxos, como videntes e afins. Eles são canais da espiritualidade, você querendo ou não. Não importa qual frequência eles alcançam para manifestar o dom. Como eu disse ontem, todo mundo nasce com os 9 dons, mas poucas pessoas manifestam os 9 dons. É isso. Então a gente já pode. Ai, meu Deus do céu, vai passar de 1 hora. Desculpa, gente. Sei lá, hoje eu estou falando demais. Vamos pros. Tem uma conclusão aqui do dom de profecia. Segundo a Bíblia cristã, a profecia é o dom mais elevado entre os dons espirituais. Na minha opinião pessoal, não. Os 2 dons mais elevados e mais raros são a operação de maravilhas e o dom do conhecimento da ciência. O dom de profecia, ele é o mais comum de termos em qualquer religião. Esses 2 que eu mencionei, não. Aquele que
profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Isso significa que aquele que faz profecia fala aos homens mensagens do Espírito ou dos Espíritos, e ao fazê-lo, edifica. Edifica como? Constrói caminhos que conduzem, orientam ao alívio de sofrimento de quem está atormentado. Isso é uma consolação, Muito bem. Exorta ou instrui os que padecem de forma que entrem pelos caminhos que ele construiu e que levam à cura do mal. Tipo, a exortação vem para quem fez as suas escolhas inconsequentes de qualquer jeito, e esse caminho lhe trouxe apenas destruição para sua vida, perdas. Às vezes você está passando por uma situação na sua vida que nem é porque você fez alguma coisa errada, você fez a escolha errada para um caminho, você escolheu um caminho errado. E andar por ele, consequentemente, vai te trazer consequências. Então, quando o profeta exorta, ele está te dando esse toque. Você fez a escolha errada. Você seguiu o caminho errado. E aí, conforme a pessoa vai sendo orientada, tem conserto, sabe, gente? Enquanto você está vivo, tem conserto. E consola ou acolhe com compaixão aqueles que sofrem. Não ameaça ninguém, não, viu, gente? Consola. Então, edifica, exorta e consola. Se qualquer um que manifeste o dom da profecia não estiver dentro desses 3 pilares, não é dom de profecia. Então, vamos continuar para os dois últimos. Aqui embaixo. 3. Faltam 3 dons, eu vou falar deles. Eu concluí assim. O 7º dom dentro dos 9 carismas é o poder de discernimento dos espíritos ou discernimento. Dentro da profecia, há o discernimento no sentido de interpretação, naquilo que é ouvido, naquilo que a visão traz e naquilo que é revelado. Este discernimento é diferente. É o dom de sentir, ouvir ou dialogar com os espíritos ou o mundo espiritual ou até mesmo Deus. É o que eu tinha falado. Quando se recebe uma mensagem, uma comunicação, não é pelo ouvido, mas a sensação é de ouvir, é uma percepção extrasensorial, ao mesmo tempo que é um sentir. É difícil explicar isso. Vamos dizer assim que esse sentir é como se a comunicação viesse por vibrações, batesse aqui, você já conseguisse interpretar ao sentir que já viesse tão forte assim na comunicação que você sabe o que é que está sendo falado. É praticamente isso. Né? O 8º dom, o dom
de falar línguas espirituais ou o dom das línguas estranhas. Ou seja, o dom de comunicar com os seres espirituais através da sua língua espiritual. Eu preciso esclarecer que eu vou até procurar aqui, gente, o nome específico da patologia. A glossolalia. Glossolalia não é necessariamente uma doença, mas é um transtorno, um sintoma de um transtorno psiquiátrico. Não é uma língua estranha. Glossolalia, vocês precisam ir mais fundo nesse assunto para compreender melhor, mas aqueles sons desconexos, balá, 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 a língua fica solta, as cordas vocais funcionam, ligação de qualquer som. Aquilo é glossolalia, é um sintoma de um transtorno psiquiátrico. As línguas estranhas que dizem a língua dos anjos, não é a língua dos anjos, é uma língua espiritual. Depende com que ser você está se comunicando, você vai falar numa língua. Há, por exemplo, um tipo de extraterrestres, eu nunca vi ninguém falar deles, né? Assim, já vi conversas sobre eles, mas não que alguém tenha visto eles. Eles são brancos, no sentido de, não é que eles têm a pele branca, eles são como a lâmpada fluorescente, com a fluorescência branca. É como se fosse feito só de energia, né? A língua deles é mental, é telepática, eles não usam a boca para falar. Não fazem mímica também, é telepático. Isso se insere dentro do dom das línguas estranhas. Estranhas por quê? Porque pode acontecer que a pessoa manifeste para comprovar a manifestação deste dom ou porque a mensagem está vindo de determinado lugar. Pode acontecer que a pessoa fale uma língua que já está extinta, por exemplo, o aramaico ou latim. Quem estuda latim hoje em dia? Quando eu era criança, eu estudei, eu conta mesmo, eu tentei estudar latim, eu fiquei anos tentando aprender latim. Então, assim, mas tem gente que, quando o dom se manifesta, fala um latim fluente, ou fala aramaico, até escreve. Não precisa necessariamente falar língua estranha, às vezes escreve em outra língua. Eu conheci, houve um episódio de um senhor que foi visitar o meu avô japonês no hospital e ele tinha o dom das línguas estranhas. E ele manifestou o dom quando foi fazer uma oração para o meu avô e ele falou em japonês. E foi a primeira vez na vida que ele falou japonês, eu não tenho nem ideia do que ele falou, mas ele falou. Porque quem estava ali, principalmente meu avô, entendeu tudo. Isso são as línguas estranhas.
línguas de... Não é do movimento de uma língua nervosa. Não te pareceu uma língua estranha? A minha é super estranha. Ela é presa até a ponta, totalmente presa. Não significa isso línguas estranhas. Línguas de linguagem, de comunicação, como inglês, português, árabe, coreano, língua estrangeira ou de outra época, ou com seres de outras dimensões. Linguagem, seja telepática, seja verbal. Este é o dom das línguas, que possibilita quem o possui se comunicar com seres de qualquer lugar. Não é à toa que existem casos de, por exemplo, videntes que já tiveram experiências com extraterrestres. Aí fica aquela salada, né? A pessoa é vidente, ela fala com espíritos, e ela teve uma experiência com ETs, e salada. É porque ela tem o dom de línguas. Ela vai falar com espíritos, com desencarnados, com qualquer ser do plano espiritual, dos planos dimensionais e até do plano físico. Dom de línguas. Então, quando vocês verem aquela enrolação de língua incompreensível, não é dom de línguas. Uma vez eu gravei, estava saindo da adolescência. Eu estava num tipo de iniciação, né? Eu gravei uma senhora com dom de línguas. Eu achei a língua que ela estava falando muito bonita. É perceptível que é uma língua de fato. Só que eu não conseguia reconhecer. Ela parecia africana. Mas como a gente sabe muito pouco das línguas africanas, eu só fiquei nessa de acho. E como eu achei muito bonita, eu coloquei o gravador para gravar. E depois eu fiquei tentando analisar. Até com um colega meu que eu disse. Isso parece uma língua de uma tribo que tinha na África, no Planeta. Hoje em dia seria mais fácil de mandar para um historiador, um linguístico, né, e identificar. Não tenho mais a fita, mas era uma língua extinta africana. E quando a língua está sendo manifestada, mesmo que você não a conheça, ela flui como uma língua, como o português que eu estou falando agora. Ela não é uma coisa desconexa, sem sentido, apenas uma sucessão de sons vocais, como se fosse exercício vocal. Não. E o nome dom, ele normalmente vem junto com o dom de línguas. Junto. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é saber. Não é bagunçar. Tudo na espiritualidade, inclusive a comunicação da espiritualidade conosco, ela confirma-se.
não há contradição nas coisas espirituais. Então, a pessoa que tem o dom de línguas, ela muito provavelmente tem o dom de interpretar as linguagens do espírito ou interpretação de línguas. Ela ouve aquele blá 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 todo, balá balá, balá balá. Ela sabe que aquilo não é língua de nada. É glossolalia. Sintoma de um transtorno psiquiátrico e nada mais. Quando ela ouve uma língua estranha, ela sabe e ela interpreta. Eu tive já a dádiva de participar de uma reunião onde eu pude ver manifestar dons, principalmente de línguas, e eu fiquei fascinada. Havia uma pessoa que falava uma língua, ela parecia nativa. Era nitidamente uma língua mesmo, não era uma palavra. Só que essa pessoa que estava falando não tinha o dom de interpretar, mas havia na mesma sala uma pessoa com o dom de interpretar. Então, era um sincronismo perfeito. É como um tradutor, um intérprete. É isso que o dom de interpretação torna a pessoa um intérprete. Então, a pessoa falava uma língua estranha. Daqui, estranha no sentido de nós não conhecemos, não sabemos falar, não entendemos. Pausava, o intérprete interpretava tudo. E seguiu nisso, nesse vai e vem, numa sincronia perfeita. Isso é a manifestação das línguas estranhas. Quando a gente vê aquela multidão toda naquele balá, mas é que está todo mundo adorando em línguas estranhas. Não. Por que, estimada, que não? Lá na minha igreja ensinaram assim. Porque os 9 tons espirituais, eles servem para o bem comum. Aonde usar dom para adorar, como se, tipo, eu vou usar o dom de línguas para adorar Deus, que ele vai me ouvir eu primeiro que todo mundo, porque eu falo línguas estranhas. Não! Embora, à primeira vista, né, que nem na reunião onde eu presenciei essa manifestação, não fazia sentido a manifestação desse dom, já que precisou de um intérprete, ao mesmo tempo serviu para mostrar a espiritualidade se manifestando e como ela é perfeita, como ela é a harmonia, a sincronicidade e ela não se contradiz. Hipótese alguma. É perfeito. O dom de ouvir e entender as linguagens espirituais que os seres celestes falam. Celestes no sentido de qualquer ser ou de qualquer dimensão, universo e do plano espiritual.
e do plano físico, que o plano físico faz parte de outras dimensões, de outros universos, né? Este universo faz parte de outros universos, e assim por diante. Quer dizer, a vidente que fala com desencarnados, ela vai falar com entidades, ela vai falar com demônios, ela vai falar com mentores e guardiões, ela vai falar com egrégoras, com deuses, com Deus, com a Deus. E é assim que funciona. Por quê? Porque a pessoa tem um dom. Tem uma evidente muito conhecida, que eu gosto muito dela. Ela e o marido fazem um trabalho incrível. Não é encenação, não é brincadeira, é um trabalho sério. Que são os caça-fantasmas, né? A Rosa, eu consigo identificar nela o dom das línguas estranhas e da interpretação de línguas, porque ela se comunica com todos os seres. A espiritualidade, ela não se desmente e ela não se contradiz. Seja nos 9 carismas, seja em qualquer outra manifestação de espiritualidade. Não há contradição, em hipótese alguma. É por isso que a verdade os libertará. É tudo dentro de uma verdade explícita. E deu 1 hora, gente, 5 minutos, mas acabamos o assunto dos 9 carismas ou dons espirituais. Espero que vocês tenham gostado. Não brinquem com essas coisas, é algo muito sério, tá? Exige muito comprometimento, responsabilidade. Ninguém vai alcançar o poder no plano físico manipulando esses dons, e esses dons eles não se despertam assim. É como. Sabe como é despertar esses dons? É que nem a espada do rei Arthur travada na pedra. Cada dom é uma espada na pedra. Não é tão simples assim de se despertar. E depois de despertar, ainda tem que desenvolver. E você também não pode usar como você quer, não. Há outros dons que eu chamo de menores porque estão abaixo desses, né? Que você pode sim, desenvolver dentro da sua crença, da sua religião, mas a ética é a mesma. Qualquer dom deve ser usado para o bem comum, porque todo dom, ele está ligado de alguma forma a virtudes. Virtudes. E sabe o que são as virtudes? Os frutos da alma, do espírito, da essência. Se a sua alma já não é livre mesmo sendo prisioneira deste corpo, se a sua alma não é dominante, não tem como usar domínio, ok? Acabou. Voltamos no próximo vídeo, não sei com que tema. A gente inventa, né? Ótimo sextou para vocês. Ótimo final de semana. Ótimo tudo para vocês. Gratidão por dar uma bisoiadinha aqui. Gratidão pelo interesse, pelas mensagens de carinho e e-mail.
Tá tudo bem, não precisa pedir desculpa porque não deixa comentário, não tem problema. Isso não é importante para mim. O importante é que vocês gostem do conteúdo, sério mesmo, tá bom? Eu fico muito feliz e espero vocês no próximo vídeo. Beijos na alma!